Capítulo 1. Fins e formação da sociedade. Artigo 1º. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Toma por título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí é que a gente sempre fala, é proibido discutir política, defender teses políticas na Casa Espíritas. E até mesmo fazer comparações entre as religiões, criar um sentimento qualquer que seja de animosidade. E principalmente sobre a economia social. Por quê? Isso mexe com emoções muito enraizadas em cada alma. Cada grupo de pessoas, mesmo frequentando um templo religioso, ali vai ter pessoas de tendência socialista, tendência totalitária, tendência mais democrática, outros mais liberais, outros nem sabem o que é isso. Então, a gente tem que evitar só falar sobre esse tema, porque vai criar controvérsias, vai criar mal-estar, vai criar animosidade em vez de unicidade. E quanto às religiões, procuremos abster de comentários sobre qualquer religião que seja, mas observar como a nossa ideologia religiosa nos ajuda a nos melhorar e pode ajudar você a se melhorar. É dessa forma que nós devemos procurar entender. Mas devemos estudar as ciências morais, as implicações sobre a saúde da nossa conduta moral, ou as implicações da nossa conduta moral sobre a nossa saúde. Questões da física, hoje é tão falado na física quântica, que tanta gente traz esse debate para o meio espírita. Históricas, a contexto histórico ao longo da humanidade, como nós temos o livro A Caminhos da Luz, um livro de contexto histórico, Os Luminares Tchecos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e as psicológicas. Como que a nossa mente vai interagir com o meio que a gente vive, como que nós interagimos dentro da nossa sociedade, com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso tudo é de grande importância para nós, é grande a nossa necessidade de procurarmos nos aprimorar quanto a esses estudos, quanto a esses assuntos. A sociedade se compõe de sócios titulados e sócios associados livres e de sócios correspondentes. Então são os 3 tipos de sócios: aqueles que estão ali contribuindo constantemente, aqueles que trabalham eventualmente e aqueles que correspondem com a sociedade espírita. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro que, pela sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar serviços assinaláveis. Sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição. Então, essa questão do sócio honorário, não importa onde a pessoa esteja, mas de acordo com o que ele fazia para ajudar a doutrina espírita, dentro desse contexto, ele poderia receber um título honorário. E ele coloca a sua posição. A posição que a pessoa ocupava dentro da sociedade, na época que a doutrina espírita foi codificada, era visto como se você era uma pessoa de bem, ou se você não é uma pessoa de bem. E isso Kardec deixou transparecer constantemente essa influência em todo o trabalho que ele faz. E hoje muitas pessoas ainda tentam ver o trabalhador pela posição que ele ocupa dentro da sociedade. Infelizmente. A sociedade não admitirá senão as pessoas. Deixa eu ver se eu abordei todos os assuntos. Ok. A sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos. As que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas do desejo de nesta se instruírem. Então, quem vai ser admitido como membro da Sociedade Espírita de Estudo Parisiense naquela época? Quem queria entender a doutrina espírita, quem já respeitava a doutrina espírita, quem queria colaborar
mas principalmente já tendo algumas iniciações de conhecer os seus principais postulados e estar ali animado de um sentimento sério, um desejo sério de se instruir e de colaborar com a instrução dos outros. Para isso, essa pessoa deveria ser aconselhada de uma outra forma, a se aprimorar os conhecimentos, rever seus pontos de vista, para que depois ela pudesse ser admitida. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer assim que se perca o tempo em discussões inúteis. E como que as pessoas gostam, às vezes, de taxar o outro sem o conhecer. Isso é uma questão delicada do mundo atual, que as pessoas ficam querendo fazer julgamento do outro sem o conhecer, ou querendo colocar verdades onde elas não existem. E é o cuidado que nós temos que ter. A doutrina espírita deve ser estudada puramente doutrina espírita. Aquelas ideias que são paralelas, todos têm que saber que o outro está dando aquela opinião, deve ser respeitado, como todos nós devemos nos respeitar a todos, dentro daquilo que a gente queira fazer, daquilo que a gente venha a fazer, daquilo que a gente busque colocar em prática. Mas dentro da casa nós temos que ter o máximo de unidade de sentimentos, evitar certas hostilidades bobas, evitar certas hostilidades que não nos levem ao crescimento, ao aperfeiçoamento que deveríamos ter. Todos os seus associados corre o dever de recíproca benevolência e bom proceder, cumprindo-lhes, em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Isso, gente, é de grande importância para nós. E ele coloca que em todas as circunstâncias as pessoas devem agir desta forma. Em qualquer que sejam as circunstâncias, em todas as questões, nós temos que ver o outro, procurar aprimorar o trabalho do outro com o outro, fazendo todo o possível para que o nosso trabalho seja encaminhado da melhor forma possível e que todos nós estejamos imbuídos dos melhores sentimentos, daquilo que nós devemos proceder, de como devemos fazer, de como devemos realizar os nossos trabalhos, para que, no final do trabalho, tudo transcorra da melhor forma possível. Para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao presidente um pedido por escrito, apostilado por 2 sócios titulares que se tornam fiadores das intenções do postulante. Ou seja, as pessoas tinham que ter, além de ser apresentado ao presidente, tinham que ter 2 que afiançassem a condição dele para que ele fosse colocado dentro do grupo, mas com a certeza de que ele não iria aprontar, como a gente diz no dia a dia, aquelas situações que trazem certos inconvenientes, certas situações desagradáveis, deveriam ser evitadas, e Kardec primava muito por isso. O pedido deve informar sumariamente, primeiro, se o requerente já possui alguns conhecimentos do Espiritismo. Segundo, o estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência. Terceiro, o compromisso de se sujeitar em tudo ao regulamento. Então, se a pessoa chegava para participar, não era simplesmente participar. Tinha um conjunto de situações que ela precisava de se adequar para estar ali presente, para estar ali participando. E é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda que todos nós, ao adentrarmos a um grupo, temos regras que devem ser cumpridas, devem ser aceitas. Não quer dizer que nós estejamos impedidos de dar nossa opinião, estejamos impedidos de colocar nosso ponto de vista, mas com respeito para que o equilíbrio seja mantido. O pedido será submetido à comissão de que fala o artigo 11, que o examinará e poderá, se julgar conveniente, a admissão, ou adiamento, ou o indeferimento. Não é só o presidente que vai definir, tem uma comissão para que faça essa avaliação. Da mesma forma,
Nas casas espíritas hoje, a entrada é franca, a participação é livre, mas para a mediúnica exige algumas regras, exige algumas condições para que a gente se submeta, para que a gente, com o decorrer do tempo, a gente seja admitido dentro do processo, dentro do grupo onde nós vamos estar inseridos, ou onde nós temos preferência por trabalhar. É dentro dessas condições que nós vamos procurar agir e seguir segundo as melhor forma de nos portarmos dentro dessa reunião, dentro da nossa coletividade, e principalmente temos que estar sempre somando, pacificando, mas não podemos ser negligentes com as coisas que estão erradas. O odiamento é de rigor. Com relação a todo candidato que ainda nenhum conhecimento possua da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Então, se a pessoa não tem os devidos conhecimentos, assim como na mediúnica, essa pessoa não tem o devido conhecimento, aí tem que ser bem avaliada a situação, tem que adiar para que a pessoa possa se adequar a algumas regras, adquirir algum conhecimento e os princípios daquela organização, daquela sociedade. É importante que você faça isso. Logicamente que tem casos que a pessoa vai chegar, ela terá que ser admitida na reunião mediúnica pelas condições que ela está apresentando, ela precisa do amparo, precisa da ajuda, precisa de todo mundo ali de braço forte junto dela. Mas com o passar do tempo, as coisas vão se adequando, vão tomando caminhos que sejam necessários para que todos estejam dentro de um padrão de conhecimento, de estabilidade e de segurança. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, de tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenham por objetivo o estudo, mas em caso algum terão voto deliberativo, o que diga respeito aos negócios da sociedade. Então poderão participar de várias das sessões, estar dentro da sociedade, participando de alguns eventos, de alguns fatos, de algumas situações, mas não pode ter voto e, com certeza, de preferência, dá muito pouco palpite, até que ele se enquadre e possa ser promovido a um dos outros sócios que a gente vai ver mais à frente. Os associados livres só o serão durante o ano em que tenham sido aceitos, e, para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano. Então, ele está lá por um ano. Depois de um ano, se ele trabalhou direitinho, ele pode ser ter a sua permanência permitida por mais tempo, ser promovido ou ser excluído. Siga seu caminho. Interessante a forma com que ele coloca. Bem organizada. Quinto, para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre, tenha assistido a mais da metade das sessões e dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo e de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder em todas as circunstâncias para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Então, isso aqui é importante que a gente procure entender, é importante que a gente procure compreender a nossa necessidade de estarmos trabalhando em prol de um trabalho onde todos estarão fazendo o melhor possível. Estamos dentro de um grupo onde o resultado desse trabalho é para o bem da coletividade e todos têm que estar ali com esse comprometimento. E ele lembra sempre da moral, da caridade e da moral espírita. E aí amplia muitos conceitos, porque aqui nós temos que ter mais amplo possível o conceito de respeito pelo semelhante, integrante ou não da sociedade. Os associados livres que hajam assistido regularmente durante 6 meses às sessões da sociedade poderão ser admitidos como sócios titulares se, ao demais, preencherem as outras condições.
Então, aqueles que estão ali participando com 6 meses de trabalho, mas já preenchem um grupo de condições, preenchem um conjunto de situações previstas e principalmente observadas, eles podem ser promovidos ao sócio titular. A admissão será proposta ex officio pela comissão, com o assentimento do associado, se for, além disso, apoiado por 3 outros sócios titulares. Em seguida, se tiver cabimento, será votada pela sociedade em escrutínio secreto, após um relatório verbal da comissão. Só os sócios titulares têm voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Então, mais uma vez, o cautela, alguém tem que falar sobre as qualidades daquela pessoa, e 3 sócios têm que apoiar. Se a pessoa quer ser promovida, 3 sócios têm que apoiar, e depois os outros votam em secreto e apura-se os votos. Sim, não. É interessante a forma com que ele coloca, porque vem fazer com que as pessoas entendam que que está sendo avaliada por um grupo de pessoas, que está sendo observada também por um grupo de pessoas, e as suas ações têm que ser muito bem pensadas para que eles possam construir em conjunto algo útil, agradável, benéfico para todo o grupo e para si mesmo. A sociedade limitará, se julgar conveniente, o número dos associados livres e dos sócios titulares. O número é de acordo com a conveniência da sociedade. E é importante que a gente entenda que se essa casa começa a crescer muito, admitindo todas as pessoas dentro das tarefas, complica-se. Sócios correspondentes são os que, não residindo em país, mantenham relações com a sociedade e que forneçam documentos úteis a seus estudos. Podem ser nomeados por propostas de um único sócio titular. Então, essas pessoas na época tinha gente de vários países, tanto da Europa como dos Estados Unidos, e até mesmo já citaram algumas cartas que chegou até ele do Brasil. Então, essas pessoas poderiam ser admitidas como sócios correspondentes. Mas se eles estivessem prestando documentos úteis, fornecendo documentos úteis, fazendo um trabalho de divulgação, procurando se instruir, ou seja, tinha um conjunto de situações para que a pessoa fosse admitida. Não é que escrever uma carta, é para um conjunto de trabalho prestado.